Pessoal, hoje uma videoaula importantíssima, fundamental, que é uma videoaula hoje mostrando como fazer a demarcação para as medidas de dobra cutânea. Vejam bem a importância dessa videoaula. Se vocês já estiverem aptos a manusear o aparelho adipômetro, conhecem bem os protocolos de medida, fazem a execução da medida, tudo ok. Mas no momento de demarcar os pontos de medida, vocês fazem um equívoco, um pequeno erro na demarcação do ponto de medida, fogem ao protocolo programado, o que pode acontecer? Embora vocês estejam fazendo todas as outras fases que vêm a posterior, em função de uma medida, um ponto de medida equivocado, mesmo que estejam fazendo tudo correto posteriormente, aquela medida estará errada. Por quê? Porque o ponto de medida foi demarcado de uma forma equivocada, ou seja, fora do protocolo padrão. Então o ponto de começo de toda medida de dobra cutânea é a demarcação. A partir dali, manuseio de adipômetro, leitura do adipômetro, execução em si da medida de dobra cutânea são fases posteriores, que dependerão a sua precisão da medida como um todo da demarcação. Então a videoaula de hoje ela é fundamental nesse sentido. É preciso saber exatamente o protocolo que vai se utilizar. Existem vários protocolos de medida. Nós vamos mostrar um protocolo único de medida nosso para vocês, e em cima desse protocolo de medida tem que ser exatamente demarcado de uma forma única os pontos para a posterior medida. Então a videoaula de hoje, nessa introdução, ela é especificamente, exclusivamente de demarcação dos pontos anatômicos de medida. Para isso hoje, o Jefferson, aluno da Educação Física da FURB, vai nos ajudar sendo um modelo para que eu possa demarcar ele e vocês possam ver os pontos de demarcação. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer no momento de demarcar o cliente nosso de personal, nosso cliente é o quê? Colocar nosso cliente em pé, na posição de avaliação. Então é uma posição que não tem muita variação, não tem muito mistério. Vai colocar o indivíduo em pé, os braços soltos ao lado do corpo, e nós vamos rodar ao redor do cliente fazendo as demarcações. Como aqui nós estamos fazendo um vídeo, uma videoaula, nós vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de fazer o padrão de eu rodar ao redor do cliente, eu, personal, nós vamos fazer agora o Jefferson aqui. Em alguns momentos eu vou pedir, solicitar para ele que ele rode para um lado ou para o outro lado, para que favoreça a nossa filmagem e se torne mais didático, para que vocês possam entender melhor isso em casa. Então vamos lá. Nosso cliente já se encontra em pé, eu já expliquei para ele, já está com a roupa adequada de demarcação. As mulheres ficariam de top e shorts, bermuda, e os meninos, os homens, preferencialmente um calção de banho, uma sunga. E a partir daqui eu vou começar a identificar pontos anatômicos fundamentais para fazer a demarcação dos pontos de medida de dobra cutânea. Então a primeira dobra cutânea que nós vamos demarcar é a subescapular. Para isso eu vou pedir para o Jefferson para ele girar aqui, Jefferson, isso, um pouquinho de lado. Para demarcar a dobra cutânea subescapular, a referência anatômica que nós temos é o ângulo inferior da escápula. Então eu vou palpar com o meu polegar na região da escápula. O Jefferson aqui, por ser um indivíduo magro, facilmente eu já identifiquei o ângulo inferior da escápula. Caso vocês estejam demarcando um cliente que tem uma adiposidade corporal um pouco elevada, às vezes fica um pouco mais difícil a identificação do ângulo inferior da escápula. Você deve pressionar com maior intensidade o ponto da escápula, identificando o ângulo inferior da escápula, ou ainda, uma estratégia que nós adotamos é colocar o braço atrás do corpo. Com isso, vocês podem perceber que a escápula ficou saliente, e aí eu consigo palpar com a mão contrária, polegar esquerdo, identifico, fica facilmente identificável o ângulo inferior da escápula, eu libero o braço, mantenho a identificação do ponto e pronto. Mesmo um indivíduo com maior tecido adiposo, que dificulta um pouco, eu consigo identificar o ângulo inferior da escápula. Muito bem, identificado o ângulo inferior da escápula, a medida da dobra cutânea deve ser executada 2,5 cm abaixo, exatamente abaixo do ângulo inferior da escápula. Então o que acontece aqui? Eu identifico o ângulo inferior da escápula, como eu havia mostrado para vocês. No caso aqui eu uso dois dedos, meu indicador e o meu dedo médio, que dão aproximadamente esses 2,5 cm, e exatamente abaixo do ângulo inferior da escápula eu traço uma linha em diagonal e outra linha que corresponde exatamente abaixo do ângulo inferior da escápula. Por que essa linha em diagonal de forma oblíqua? Porque a dobra cutânea depois ela será pinçada exatamente nesse sentido da dobra. E o ponto de intersecção da linha oblíqua com a vertical é o ponto onde eu devo colocar as hastes do adipômetro para efetivamente executar a medida. Então, depois na medida será pego um
pouquinho acima, e nesse ponto que será colocado a haste do adipômetro. Então, no momento de demarcar, um ponto importante é sempre ter duas linhas. Uma linha que acompanha o sentido em que a dobra será medida, no caso aqui a linha oblíqua, e outra linha que vai dar o ponto de intersecção exato aonde a haste do adipômetro ou as hastes do adipômetro devem ser colocadas. Então, de novo, ângulo inferior da escápula, 2,5 centímetros, que no caso dos meus dedos corresponde a 2 dedos, indicador e médio. Eu tenho o ponto, eu tenho o sentido da dobra e o ponto onde será medida a dobra. Dobra cutânea subescapular. Esse é o protocolo então dessa dobra. A próxima dobra agora que eu vou mostrar para vocês é a dobra cutânea tricipital. Então eu vou pedir para o Jefferson girar só um pouquinho. Aqui, Jefferson, aqui. Eu vou identificar de novo por palpação a borda lateral do acrômio. Então eu fico na posição de trás, no indivíduo posterior dele. Identifico a saliência óssea onde entra com o tecido mole, que é o tecido do deltoide. Então facilmente eu consigo sentir a sensação do tecido ósseo, bem mais rígido, duro, e o tecido mole do deltoide, que não se encontra em contração muscular, está relaxado. Então eu palpo essa região, encontrei a borda lateral do acrômio. Peço para o indivíduo fazer uma flexão de cotovelo, e com essa flexão de cotovelo eu já faço fica saliente o olecrano, que é outro ponto que nós vamos usar como referência óssea para medir dobra cutânea tricipital. Então, borda lateral do acrômio, olecrano com cotovelo fletido aproximadamente 90 graus, fica facilmente identificado, extremidade do olecrano. Eu vou pegar entre acrômio e olecrano, na face posterior do braço, o ponto médio. Então, uma alternativa que a gente usa muito comum é colocar o dedo menor da mão direita lá no olecrano, o dedo menor da mão esquerda no acrômio, fazer um cruzamento das mãos, e no ponto médio, que eu identifiquei entre essas duas referências ósseas, vou girar o Jefferson um pouquinho aqui, na face posterior do braço, eu faço a demarcação e o ponto de intersecção, ou seja, o ponto médio entre as duas medidas na face posterior do braço, eu tenho a dobra cutânea tricipital sendo demarcada. Demarquei a dobra cutânea tricipital, eu vou demarcar a dobra cutânea bicipital. Para isso, eu vou relaxar o cotovelo aqui do meu cliente e vou simplesmente passar esse ponto para a face anterior do braço. Então agora eu vejo a face anterior do braço, exatamente no ponto onde eu estava antes, eu demarco a dobra cutânea bicipital. É uma dobra cutânea que vai ser medida no sentido vertical, então eu traço já uma linha no sentido de medida da dobra, ou seja, vertical, e o ponto de intersecção para orientar a colocação das hastes. Voltando aqui para a tricipital, face posterior do braço, eu identifiquei o ponto com o cotovelo fletido, na face posterior demarquei na vertical e intersecção. Voltando agora e dando sequência, giro o indivíduo de frente. Vou medir a dobra cutânea, ou demarcar, melhor dizendo, a dobra cutânea peitoral. Para isso, o Jefferson vai girar só um pouquinho aqui. Aí, Jefferson. Vou colocar a mão do meu cliente na cintura e, no caso dos homens, eu vou ter como referência o mamilo e a prega axilar. Entre mamilo e a prega axilar, essa linha que une imaginária, a linha imaginária que une mamilo a prega axilar, no ponto médio, é onde eu vou medir a dobra cutânea peitoral. Então, entre prega axilar e mamilo no ponto médio, eu identifico o sentido da dobra será um sentido oblíquo, então eu já traço um dos traços oblíquo e o outro faz a intersecção para ver o ponto exato onde deverá ser feita a colocação da haste do adipômetro. Isso vai valer para todas as dobras, né? Coloco o indivíduo de frente e agora eu vou medir a dobra cutânea axilar média. Primeira referência que eu preciso para a demarcação da dobra cutânea axilar média é encontrar o processo chifoide. Então nós temos manúbrio, o externo e o processo chifoide aqui no final. Por palpação eu consigo sentir a região do reto abdominal, da inserção do reto abdominal e um tecido bem mais rígido, mais firme, mais duro, que é o processo chifoide. Então nesse ponto é uma referência anatômica, giro aqui o cliente, lembrando que eu não vou pedir para o cliente girar, nós giramos ao redor dele, mas para a filmagem aqui fica mais fácil. A mão do cliente fica na cintura, eu pego a axila, ponto central da axila e traço uma linha vertical. Imagine uma linha vertical sendo traçada aqui. Trago uma linha horizontal do processo chifoide. Então, de novo, ó, trago uma linha horizontal do processo chifoide com a linha vertical central média da axila, traço e traço. Ou seja, a dobra cutânea será medida de uma forma oblíqua e aqui está o ponto de intersecção onde exatamente deverá ser colocado as hastes do adipômetro no momento da medida. E a dobra cutânea vai ser pinçada dessa forma aqui. Isso aqui nós vamos mostrar numa outra videoaula detalhada.
Feita a demarcação da dobra cutânea axilar média, vamos passar para a demarcação da dobra cutânea abdominal. Então a dobra cutânea abdominal, nós vamos pegar a referência é cicatriz umbilical, onde nós vamos colocar 3 centímetros ao lado. Então eu vou aqui calcular 3 centímetros ao lado. Então você tem que saber mais ou menos a distância que tem entre os seus dedos. Aqui eu tenho aproximadamente 2,5 centímetros. Coloco um pouquinho ao lado, eu tenho 3 centímetros. E 1 centímetro abaixo. Então eu tenho 3 centímetros ao lado, 1 centímetro abaixo, é o ponto de medida da dobra cutânea abdominal. Poderá ser medida de forma horizontal e poderá ser medida de forma vertical. Então, e o ponto de intersecção é o ponto de colocação das hastes do adipômetro. Então, 3 centímetros ao lado da cicatriz umbilical, 1 centímetro abaixo é o ponto de demarcação da dobra cutânea abdominal. Feita a demarcação dessa dobra cutânea, eu vou passar para a demarcação da dobra cutânea suprailíaca, que ela é exatamente acima da crista ilíaca. Então, para isso, eu vou ter que passar um pouquinho aqui na frente da câmera, girar o Jefferson aqui um pouquinho. O que eu tenho que fazer? Me posicionar de frente para o meu cliente, palpar essa região, identificando a crista ilíaca manualmente por palpação. E aí tem um aspecto importante, algumas pessoas sentem cócega nessa região, é bem comum, e ao sentir cócega, ao rir, contrai tanto o reto abdominal quanto os oblíquos. Isso dificulta a identificação da crista ilíaca. Então é preciso uma certa conversa, às vezes com o cliente, se é um cliente que sente cócega nessa região, para ele tentar não rir nesse momento, evitar mesmo com a cócega não rir, para que eu identifique a crista ilíaca, identifiquei, vejo a borda superior da crista ilíaca, que está aproximadamente nesse ponto aqui, pego a mesma linha vertical que eu demarquei a axila, a dobra cutânea axilar média, sigo com essa linha vertical e ao ponto de intersecção com o ponto da crista ilíaca, aqui está a crista ilíaca, eu faço a demarcação da dobra cutânea suprailíaca. Então vocês podem perceber que ela é lateral em relação ao cliente, segue a mesma linha que já foi usada vertical, do ponto médio da axila, a linha vertical, que já foi medida axilar média, desço essa linha vertical e ao encontrar a borda, imediatamente a borda superior do osso ilíaco, eu faço a demarcação da dobra cutânea suprailíaca, por isso suprailíaca, exatamente acima da crista ilíaca do osso da pelve. Vou passar de novo na frente da câmera para poder mostrar as outras dobras cutâneas. Então nós já demarcamos atrás subescapular, atrás também tricipital, na frente peitoral, bicipital, axilar média, abdominal e suprailíaca. Agora nós vamos passar para membros inferiores, onde eu vou demarcar a dobra cutânea da coxa média, superior e coxa inferior. Para isso, a primeira referência é a prega inguinal. Como é que nós vamos identificar a prega inguinal no nosso cliente? Eu vou pedir para o cliente fazer uma flexão do quadril. Então o cliente, ao fazer uma flexão do quadril, fica saliente a prega inguinal. Aqui é uma referência anatômica. Pode baixar a perna, Jefferson. Despende o teu peso todo para a perna esquerda, isso, eu pressiono ou jogo, desloco o peso do meu cliente para a perna esquerda, para que a perna direita que eu estou medindo, a coxa direita, fique com a musculatura relaxada, com o mínimo tônus possível, identifico a borda superior da patela, que é a outra referência anatômica, e junto com a prega inguinal que eu já havia medido antes, são as duas referências anatômicas para medir a dobra cutânea da coxa média. Do ponto entre prega inguinal a borda superior da patela, o ponto médio é o ponto de demarcação da dobra cutânea da coxa média. Então, eu vou fazer a mesma estratégia que eu usei para o tríceps. Coloco meu dedo menor da mão direita sobre a borda superior da patela, meu dedo menor da mão esquerda já se encontra na prega inguinal, faço uma medida na face anterior da coxa e o ponto médio que eu identifiquei entre essas duas medidas é o ponto de demarcação. Então, de novo, ó, cruzo, identifico o ponto médio dos dois pontos e aqui é o ponto da dobra cutânea da coxa medial, aonde eu vou fazer um pinçamento da dobra e exatamente na intersecção eu faço a medida. É uma dobra medida no sentido vertical. Feito essa referência e usando a referência de prega inguinal e borda superior da patela, eu vou demarcar agora a dobra cutânea da coxa inferior. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou identificar um terço medial, aonde aqui eu vou fazer uma demarcação. Vou dividir essa distância entre prega inguinal e borda superior da patela em 3 regiões. Região proximal, região medial e região distal. Então a região medial eu identifico, faço um traço aqui. Isso aqui normalmente nós não fazemos no cliente, mas para identificar, para você se tornar mais didático eu vou fazer. Então vocês podem ver que aqui eu tenho o terço medial, o terço proximal e o terço distal. 3 partes iguais da distância entre
prego inguinal e bordo superior da patela. No terço distal, exatamente no meio do terço distal, seguindo a face anterior da coxa, eu tenho a dobra cutânea da coxa inferior. No terço proximal, aqui eu vou puxar um pouquinho para cima a sunga do Jefferson. No terço proximal, exatamente no meio desse terço proximal, eu tenho a demarcação da dobra cutânea da coxa superior. Então, revendo, eu pego a distância entre prega inguinal e bordo superior da patela, o ponto médio eu identifiquei a dobra cutânea da coxa média. Pego essa mesma referência anatômica e divido em 3 partes iguais: terço proximal, terço medial, que já se encontra demarcado, e terço distal. Todos na face anterior da coxa, seguindo um alinhamento vertical. No meio do terço distal é a dobra cutânea da coxa inferior. No meio do terço medial é a dobra cutânea da coxa medial. E no meio do terço proximal é a dobra cutânea da coxa superior. Já demarcamos todos os pontos na face anterior da coxa, todos os pontos de dobra cutânea. Falta apenas um no protocolo, que é a perna, a panturrilha. Para isso eu vou pedir para o Jefferson sentar, porque essa medida é a única medida que eu vou fazer a demarcação sentada. Eu vou fazer uma posição aqui que vocês consigam identificar corretamente. Eu vou ficar de frente para o meu cliente, e de frente para o meu cliente eu vou olhar o desenho do gastrocnêmio medial na sua face mais medial, ou seja, a panturrilha na face mais medial. No ponto de maior ângulo, na face medial, eu vou demarcar a dobra cutânea da panturrilha, ou seja, eu, avaliador, entro de frente, verifico o ponto de maior desenho medial, de maior abaulamento da curvatura, faço a demarcação no ponto medial. E aqui está medido então a dobra cutânea da panturrilha média. Foram medidos e foram colocados todas as medidas de dobra cutânea, os protocolos de medidas de mensurações, melhor dizendo, de mensurações, demarcações da dobra cutânea. A medida será mostrada, como efetivar essa medida, numa próxima videoaula. Mas de qualquer forma, hoje vocês conseguiram perceber, enquanto personal, dentro das avaliações que eu tenho que fazer com o meu cliente, como é o protocolo de demarcação. E os mínimos detalhes são importantes. Todos os detalhes de colocar o indivíduo em pé, rodar ao redor dele, deixar o indivíduo bem acomodado para essa medida, entendendo que vai ser feito a demarcação, o mínimo de roupas possíveis para poder identificar bem os pontos anatômicos. Feito isso, você terá uma demarcação precisa e posteriormente terá uma medida precisa também de dobra cutânea. Bom, você como personal trainer vai ter que avaliar o seu cliente para poder gerar alguns dados que lhe deem critérios para a prescrição do exercício. E uma das avaliações mais importantes que existe são as avaliações de dobras cutâneas, para depois, posteriormente, poder transformar essas dobras cutâneas em percentual de gordura. E aí poder avaliar se esse percentual de gordura do seu cliente está elevado ou não, está no patamar adequado. Para a medida de dobra cutânea é fundamental saber trabalhar e manusear um instrumento importantíssimo, que na verdade tem vários nomes. Normalmente é chamado de adipômetro, mas também é usado o termo compasso de dobra cutânea ou especímetro, que é esse aparelhinho que eu estou mostrando para vocês. Esse aparelho é o que nós vamos usar para a medida de dobra cutânea. E hoje nós vamos mostrar para você, personal trainer, como manusear e como fazer a leitura nesse aparelho. Então, primeiramente, alguns pontos importantes. Existem várias marcas desse aparelho. No Brasil, as mais conhecidas são Sescorf e Sunny. Esse que eu estou manuseando agora, no caso aqui, é um adipômetro da marca Sescorf e é o que nós vamos mostrar para vocês como é que funciona. As outras marcas funcionam da mesma forma. Tem um modelo um pouco diferente, um design mais ou menos arrojado, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. Então o que nós temos que perceber aqui? O adipômetro tem um relógio, que depois eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura nesse relógio. O adipômetro tem uma haste fixa, que é essa que eu estou segurando com o polegar. E esta haste fixa, ela fica tanto no cabo quanto na parte fixa. E uma haste móvel, que é essa que eu estou manuseando agora aqui. A dobra cutânea do cliente, onde nós vamos medir, fica nessa extremidade do adipômetro que nós vamos fazer a medida. Num outro vídeo será explicado para vocês esse procedimento. Essa mola é fundamental porque ela gera uma pressão constante nas hastes, aproximadamente 10 gramas por centímetro quadrado de pressão, pressionando as dobras cutâneas depois na medida. E o manuseio do adipômetro, depois de fazer um certo treinamento, se torna bem simples. Ou seja, eu vou manusear o adipômetro, como vocês podem verificar agora aqui, com o dorso da mão e o polegar. Apenas com o dorso da mão e o polegar eu já consigo fazer um manuseio de firmeza do adipômetro. Obviamente, os outros 2 dedos menores da mão eu também vou usar para dar uma segurança maior no manuseio, embora o manuseio mais forte seja com o polegar e o dorso da mão.
Os outros dedos auxiliam e o dedo indicador e médio, eles são usados para gerar a abertura no adipômetro, fazer a abertura do adipômetro. Então como é que funciona? Esse é o manuseio básico. Você vai pegar no cabo do adipômetro, vai firmar no polegar, vai usar os outros dois dedos para firmar, e o dedo indicador e médio será feito para fazer a abertura no adipômetro. Com isso a mola é tensionada, gerando uma pressão constante, onde eu vou colocar a dobra cutânea do meu cliente e vou fazer a medida. Então esse é o manuseio básico aqui do adipômetro, né? Isso não demanda um certo treinamento, mas a partir de algum treinamento você vai ver que é bem simples fazer esse tipo de manuseio. Um ponto importante agora aqui então em termos do adipômetro é a gente saber fazer a leitura da espessura da dobra cutânea que está sendo medida aqui. Para isso eu vou agora mostrar como é que é feita a leitura e vou me aproximar da câmera para que vocês possam ter uma visão mais adequada dessa medida. Então o que nós podemos notar aqui? Que nós temos dois relógios, um relógio maior, eu vou girar um pouquinho aqui para vocês terem essa noção, e um relógio menor. Vocês podem ver que o relógio maior gira no sentido horário e o relógio menor no sentido anti-horário. O que nós estamos vendo nesses relógios aqui? Nós vamos primeiro analisar o relógio maior. Esse movimento do relógio maior, não vamos analisar nesse momento o relógio menor. Então só no relógio maior eu tenho uma medida de milímetros de espessura ou de abertura da haste móvel. Então por exemplo aqui, ó, nós temos 1 milímetro de abertura da haste. Então a gente pode notar que a haste agora aqui teve uma abertura de 1 milímetro. Não existe dobra desse tamanho, mas é a medida da abertura que está sendo feita aqui. Vamos voltar de novo então para o relógio. Então ó, nós temos aqui 1 milímetro de abertura, 2 milímetros de abertura quando o ponteiro maior fica sobre o número 2, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8, 9 milímetros e 10 milímetros. Então aqui nós temos 10 milímetros, ou seja, deu uma volta completa no relógio grande do adipômetro. Vou mostrar agora aqui para vocês, vou me afastar um pouquinho. Nós podemos perceber que essa abertura equivale a 10 milímetros de abertura do adipômetro. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto importante. Se vocês agora fecharem o foco de análise no relógio menor, vocês vão perceber que o relógio menor agora marca o valor 1 e não o valor 0 como estava antes. Isso significa que o relógio maior deu uma volta completa, significando 10 milímetros. Se nós observarmos de novo, ó, eu vou voltar tudo para o 0, nós verificamos que tanto o relógio menor quanto o maior estão no 0, e conforme eu vou girando o relógio maior, nós vamos percebendo que o relógio menor vai se aproximando do 1. E quando eu dou uma volta completa no relógio maior, que são 10 milímetros, o relógio menor mostra o valor 1. Se eu der 2 voltas completas no relógio maior, o relógio menor aponta o número 2. Consequentemente, se eu der 3 voltas no relógio maior, o relógio menor apresenta o valor 3. Isso significa que são 30 milímetros de abertura na abertura do adipômetro para a medida de dobra cutânea. O que vai acontecer? Então vamos rever agora aqui a medida do relógio. Então vamos ver de novo. Então aqui eu tenho 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Vejam que o relógio menor continua girando, se aproximando de 1. 5 milímetros, 6, 7, 8, 9 e 10 milímetros. O relógio menor deu uma volta. Quando eu continuo aqui, eu tenho a medida de 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros, 14, 15, 16, 17 milímetros, 18 milímetros, 19 e 20. Se vocês perceberem bem agora, o relógio menor se encontra no valor 2, ou seja, 2 voltas completas e eu tenho 20 milímetros de abertura da haste do adipômetro, da medida, consequentemente, da dobra cutânea. Se eu continuar aqui, eu tenho 21 milímetros e o relógio menor continua se movimentando. 22 milímetros, 23 milímetros, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 milímetros. Ou seja, o relógio menor deu 3 voltas, representando que eu dei 3 voltas no relógio maior, e significa então 30 milímetros. Se eu der continuidade a essa medida, eu terei 31 milímetros, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Percebam que o relógio menor encontra-se no número 4. E assim sucessivamente, todas as medidas são feitas dessa forma.
Voltando aqui, então essa é uma medida de espessura e como eu faço a leitura no relógio. Se vocês perceberem, o relógio menor, ele sempre dá a medida de quantas voltas foi dado no relógio maior. Então o que eu preciso fazer no momento de fazer e executar efetivamente a leitura no meu cliente? Eu preciso fazer a tomada, que vai ser mostrada em outro vídeo para vocês da dobra, colocar o adipômetro e a primeira leitura que eu tenho que fazer dos dois relógios é no relógio menor. Se o relógio menor apontar o valor 1, significa que o relógio maior já deu uma volta, então eu estou em 12, 13, 14 milímetros. Se o relógio menor apontar o valor 2, entre 2 e 3, significa que o relógio maior deu duas voltas, então eu me encontro entre 20, 21, 22, 23, 24, 25 milímetros, 27, 28, 29. E se for 30 milímetros, o relógio menor tem que ter dado 3 voltas. Então eu sempre vou, primeiramente, fechar o foco no relógio menor, verificar quantas voltas foi dado no relógio maior, para ver se eu estou na casa de 10, de 20, de 30, de 40 milímetros de espessura. E se é 41, 42, 43 milímetros de espessura, eu vou verificar daí se no relógio maior. Então eu vou tentar mostrar essa medida agora para vocês. Então nós vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer uma abertura rápida do relógio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu verifico o quê? Que o relógio menor se encontra no 3, indo para o valor 4. Então, deu 3 voltas, são 30 milímetros. Se o relógio maior tiver aqui, ó, são 31 milímetros. Aqui nós teríamos 33 milímetros. Vou fazer outra abertura de novo para a gente fazer a leitura. Se nós percebermos agora aqui, ó, nessa posição, o relógio maior, ele já deu 6 voltas se aproximando de 7 voltas, ou seja, são 60 milímetros, e no caso aqui 61, 62, 63 e 64 milímetros é a medida da abertura do adipômetro. Essa é a leitura que nós temos que fazer. Então, primeiro no relógio menor, verifica que está entre o 1 e o 2, então ele está em 15 milímetros, aqui ele estaria em 33 milímetros, e aí a única fator ainda que falta para que a gente possa ter uma análise correta é o valor que está entre o 0 e o 1, entre o 0 e o 2, entre o 2 e o 3, que seriam aqui os décimos de milímetros. Então, por exemplo, vou fazer uma leitura aqui para vocês. Aqui, o relógio maior deu 3 voltas indo para o 4, então eu tenho 30 milímetros, 37 milímetros, e aqueles valores menores ali vai me dar os décimos de milímetros, são 37,5 milímetros. Aqui eu teria 40,5 milímetros, aqui eu teria 41,4 milímetros, aqui nós teríamos 42,2 milímetros, e assim sucessivamente. Então essa, pessoal, é a medida ou a forma de se fazer a leitura no adipômetro. É um aparelho que requer algum treinamento. Nós vamos mostrar novamente, repito, em outros vídeos, outros fatores de treinamento, mas essa é a forma de manuseio do adipômetro e a forma de leitura, que com o treinamento vocês vão ficar bem aptos a fazer a leitura. Lembrem sempre, façam foco primeiro no relógio menor, depois verifiquem o relógio maior, e os décimos de milímetros são os últimos detalhes a serem verificados. Então esse foi a videoaula de hoje, uma videoaula mostrando o manuseio do adipômetro, ou do espessímetro, ou do compasso de dobras cutâneas. Existem vários modelos, como eu disse antes, todos têm as hastes de movimentação e uma mola que gera pressão. E a leitura foi essa que eu mostrei para vocês. Lembrando sempre que esse é um manuseio adequado, mesmo que o indivíduo seja canhoto, ele vai ter que se adaptar a manusear com a mão direita para poder fazer a melhor forma de medida de dobra cutânea que você precisa fazer precisamente com o seu cliente. A informação de hoje era essa. Até uma próxima videoaula. Um abraço.